Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. E ontem, depois de uma troca, hoje temos mais uma troca, então uma semana pré-free agency bem movimentada para a gente já começar a aquecer os motores, falando de novos jogadores em novos times antes da temporada de 2026 da NFL. E se ontem a gente teve a troca do Trent McDuffie, um jogador de defesa para o Los Angeles Rams, uma troca de um time da AFC para um time da NFC. Hoje a gente tem a troca de um wide receiver, de um jogador de ataque, de um time da NFC para um time da AFC. Então, o contrário. Para quem não viu, dá uma passadinha no vídeo de ontem falando sobre a troca do Kansas City Chiefs com o Los Angeles Rams pelo cornerback Trent McDuffie. Mas hoje o nosso foco não é esse. Antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam, deixem um like no canal, se inscrevam, compartilhem com os amigos para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. Sigam o Landing Zone Brasil, que está no link da descrição desse vídeo, tá, gente? O que aconteceu na tarde desta sexta? Não, quinta-feira, tô até perdido. Teve a troca do DJ Moore, wide receiver, DJ Moore, wide receiver da equipe, então, do Chicago Bears para a equipe do Buffalo Bills. Qual foi o valor dessa troca? O Buffalo Bills recebeu o wide receiver DJ Moore, uma escolha de quinta rodada de 2026, e enviou uma escolha de segunda rodada do draft de 2026. Então, assim, antes de eu aprofundar mais sobre a troca em si, eu já adianto que eu achei um valor salgado, tá? Achei uma troca um pouquinho salgadinha, mas enfim, eu já explico o porquê disso. Falando um pouco da relação do DJ Moore com o Chicago Bears e por que eu acho que ele foi trocado. Desde que o Caleb Williams foi draftado há 2 temporadas atrás, ele parece que nunca teve uma grande relação com o que era para ser o seu principal wide receiver, DJ Moore, que quando chega em Chicago tem uma grande temporada. Então, desde que o Caleb Williams foi draftado, o DJ Moore não teve 1000 jardas em nenhuma das 2 temporadas, com uma temporada em 2025 bem abaixo. Ele não era o wide receiver 1 da equipe e ele nunca deixou o descontentamento dele de fora dos microfones e até de dentro do campo. E muitas vezes a gente viu o DJ Moore correndo rotas sem vontade, um DJ Moore desinteressado nas partidas, um DJ Moore que parecia que não estava no mesmo contexto daquele Chicago Bears que quase chegou numa final de conferência e que todo mundo jogava a vida em campo, que em muitas partidas venceu por um field goal de diferença. Não era o mesmo jogador em relação aos outros companheiros de equipe. Então, para mim era muito claro que o Ben Johnson ia querer se livrar dele. E por que eu digo querer se livrar? Porque ele ia querer trocar. Conseguir uma segunda rodada é muito mais do que se livrar. Tu saiu com ouro dessa troca. Mas para mim era muito claro porque a relação Caleb Williams e DJ Moore nunca foi das melhores. Isso ficou muito pior, né? A gota d'água foi a interceptação contra os Los Angeles Rams no overtime, no Divisional Round, né, nos playoffs, em que o Caleb Williams fala que houve uma miscommunication, mas claramente o DJ Moore estava completamente desinteressado naquela rota, não correu a rota certa e acabou com o Caleb Williams interceptado. E aí depois disso o Caleb Williams ainda destaca que ele nem conversou mais depois que ele foi interceptado com o seu wide receiver. Então assim, não tinha mais clima para ele no vestiário, e conhecendo o Ben Johnson, ele não quer esse tipo de jogador. O Ben Johnson gosta de caras que se dediquem, de caras comprometidos, pessoas que queiram estar, que abracem a cultura e a ideia dele. E o DJ Moore, além de não ter uma boa relação com o quarterback do Ben Johnson, não tinha essa identidade, não abraçou essa filosofia, e o Ben Johnson não quer esse tipo de jogador. Aí o Pauls foi lá e conseguiu uma troca excelente, gente, uma escolha de segunda rodada por um wide receiver que vem das suas... Eu me arrisco a dizer aqui, tá? As 2 piores temporadas da sua carreira, levando em consideração todo o contexto. Para mim são as 2 piores temporadas da carreira do DJ Moore.
Então, um jogador que a idade está batendo, são seus 28 anos, ainda acho que ele tem uma lenha para queimar. Eu não vou só aqui falar mal da troca. Eu acho que os Bills conseguem um wide receiver, conseguem um alvo pro Josh Allen que vai ajudar. É melhor do que o que o Josh Allen tem hoje. Isso para mim é claro. O DJ Moore entrega mais do que o que o Josh Allen tem. Mas ele não é uma super estrela. E tu pagar uma segunda rodada por ele, eu achei um pouco demais. Pros Bears, foi ótimo. E aí, deixando agora de falar dos Bears e começando a falar pelo lado dos Bills, eu achei um pouco a mais. Por que eu achei a mais? O Philadelphia Eagles, os reports eram que o Philadelphia Eagles estava buscando, no mínimo, uma primeira rodada pelo A.J. Brown. E os times não queriam pagar. O A.J. Brown tem, acho que, a mesma idade do DJ Moore e entrega muito mais. E os times não queriam pagar uma primeira rodada por ele. E aí o Buffalo Bills vai lá e paga uma segunda rodada pelo DJ Moore. Então, assim, o Buffalo Bills não só talvez tenha se prejudicado, mas prejudicou os outros times, porque isso, além de ser um valor alto pelo DJ Moore, é uma inflação de mercado. O valor do A.J. Brown, se ele era uma primeira rodada pro Philadelphia Eagles, com essa troca, ele aumenta. Claro, não tem como ser mais do que uma primeira rodada, mas agora é uma primeira e uma terceira, talvez. Então, assim, pro Philadelphia Eagles, isso foi ótimo, por exemplo. Os times que sonhavam em ter o A.J. Brown, isso foi péssimo. Pro Buffalo Bills, é uma troca que agrega, sim, valor à equipe. O DJ Moore, é óbvio, ele chega para ser o wide receiver 1. Eu acho que com o Josh Allen, ele vai render mais do que o que ele rendeu com o Caleb Williams nos últimos anos. E aqui fica a boa notícia. As duas melhores temporadas em relação de consistência e do que foi apresentado, acho que de relação de rotas, de tudo. Acho que o auge que a gente viu do DJ Moore na sua carreira foram os 2 anos no Carolina Panthers, em que ele era comandado o seu ataque por Joe Brady, em que Joe Brady era o coordenador ofensivo do Carolina Panthers. Então agora ele vai para o Buffalo Bills com o Joe Brady sendo o head coach da equipe, sendo o cara que vai desenhar esse ataque, tanto para o Josh Allen quanto para ele. Então o Joe Brady foi o cara que mais conseguiu extrair do Josh Allen, foi o cara que mais conseguiu extrair do DJ Moore. Essa junção pode ser que case muito bem. Então aí hoje a gente está falando que uma segunda rodada é caro, mas se casar bem por conta do que o Joe Brady pode construir, pode ser que esse saia barato e que se pague. Mas hoje, analisando o que o DJ Moore entregou nas últimas temporadas, a idade que ele tem e os 40 milhões garantidos que ele tem no contrato dele, eu acho uma segunda rodada um valor caro e acho que é um movimento precipitado e que o Buffalo Bills, pela necessidade de entregar um wide receiver para o Josh Allen, acabou se precipitando um pouquinho. Mas, como eu disse, é sim uma melhora em relação ao que eu tinha no elenco. Mas não é uma super melhora, não é um wide receiver de elite, não é nada disso. E é um valor caro pela adição. Pro lado dos Bears, era um jogador que precisava sair da equipe e que tu conseguiu uma ótima compensação em troca por isso. Certo? Acho que num geral, de maneira mais ampla, é isso que a gente tem para falar sobre a troca. Espero que o Joe Brady consiga extrair. Era muito legal ver o DJ Moore jogando no melhor nível que ele tinha. É um jogador muito divertido de se ver jogar. E se o Joe Brady conseguir extrair o melhor dele com o Josh Allen, vai ser uma dupla muito divertida e que vai dar muito trabalho nessa AFC. Mas é um valor carinho. Fiquem de olho no New England Patriots, que liberou o Stefon Diggs. Fiquem de olho em A.J. Brown, fiquem de olho nos Chargers. Eu acho que a gente vai ter mais movimentações de wide receivers, Alec Pierce. Então, assim, fiquem de olho, tá? Tem times que precisam, Baltimore Ravens, New England Patriots, Chargers, times que precisam de recebedores e bons recebedores, tanto na free agency quanto disponíveis até para trocas. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixem um like, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube. E sigam o Landing Zone Brasil lá no Twitter. O link está na descrição desse vídeo. Gente, um abraço, valeu e
Fui.